Olá, tudo bem? Vamos estudar um pouquinho a carta de Paulo aos Colossenses. Esta carta nos traz grandes lições, lições muito importantes, lições que nos mostram o poder de Deus guiando o seu povo, lições que nos mostram a necessidade de união, de amor, que mostram Jesus como o Criador de todas as coisas e a necessidade que temos não apenas de uma família forte, mas de abandonarmos tradições humanas e vivermos de acordo com a vontade de Deus. Principalmente em relação às más interpretações da Bíblia, que nos levam a traduções que não são bíblicas. Então esta carta, ela foi escrita a um dos fundadores da igreja de Colossos, no caso, Epáfras. E a cidade de Colossos provavelmente ficava pertinho da cidade de Laodiceia, e alguns dizem que essa carta até pode ter sido a carta aos Laodicenses, que alguns creem, que se perdeu. Alguns dizem isso, mas isso não é certo. Pode ser que houvesse as duas cartas, uma se perdeu e outra chegou até nós, a que chegou até nós é a carta aos Colossenses. É mais uma das cartas da prisão, cartas do cárcere, assim como Efésios, Filipenses, Filemão. Colossenses também foi escrita quando Paulo estava preso e foi escrita por Paulo em parceria com Timóteo. Muitas pessoas não se apercebem disso, mas aqui Timóteo também é apresentado como um dos autores das Escrituras. Capítulo 1 mostra que Paulo intercede pela igreja, tem uma alegria de tê-los como seus irmãos, e ele convoca eles a não retrocederem. No capítulo 1, verso 13, ele diz assim, falando sobre Jesus: ele nos libertou do império das trevas, no caso Deus, e nos transportou para o reino do seu Filho, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Ou seja, em Cristo temos redenção, remissão dos pecados, ele nos tira das trevas, nos leva para a luz, e aqui Paulo reforça essa ideia do poder de Jesus em nossa vida no verso 15, dizendo: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então, nós podemos ver aqui a mensagem de Paulo fortíssima, mostrando Jesus como Criador, como Deus, como aquele que faz parte da divindade, e ele é o responsável pela nossa salvação, ele fez o sacrifício por nós, ele nos criou e nos redimiu, e isso aí é importante para fortalecermos a nossa vida espiritual e vermos que Deus, ele que esteve oculto em mistério, como Paulo fala ainda no capítulo 1, verso 26, durante milênios, ele se manifestou há 2000 anos atrás para a tua e para a minha salvação. Então a carta no capítulo 2 também adverte contra os falsos ensinos e contra o cerimonialismo que advinha de uma interpretação equivocada da palavra e que fazia com que alguns falsos mestres quisessem mudar o comportamento dos colossenses, ensinando a eles que a salvação era pelas obras, não pela fé, não pela graça. Aqui no capítulo 2, verso 16, Paulo fala assim: ninguém, pois, vos julgue por causa da comida, bebida, ou dia de festas, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é Cristo. Aqui então Paulo não está falando do sábado semanal, porque ele não era simplesmente uma sombra transitória do que havia de vir para judeus. O sábado ele foi dado para toda a humanidade, é um memorial da criação, e como Isaías diz no capítulo 66, será um dia de adoração na nova terra. Então o sábado ele é um sinal perpétuo de que Deus criou, como diz lá em Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11, nos 10 mandamentos, e na repetição dos 10 mandamentos em Deuteronômio capítulo 5, verso 15, também é um sinal de que Deus liberta, um sinal da redenção. E aqui na carta de Paulo aos Colossenses ele fala para deixar de lado, sim, tudo aquilo que remetia a traduções humanas, interpretações equivocadas que eram trazidas por falsos mestres, e não abandono da guarda do sábado. Não que o sábado nos salve, porque não é esse o propósito do sábado, mas o sábado nos dá um antegozo da libertação e do descanso que Deus quer nos dar na eternidade. Capítulo 3, ele fala da importância de nos unirmos cada vez mais como igreja e a Cristo. Por exemplo, aqui fala assim, capítulo 3, verso 1, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto,
onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então nós devemos pensar nas coisas do alto a cada dia. Ainda nesse capítulo ele fala sobre os deveres que devemos cultivar, os deveres da família, dos senhores para com seus servos, dos pais para com os filhos, a necessidade da oração, da prudência, e Paulo ele recomenda aqui os seus ajudadores, faz as recomendações finais. Esses 4 capítulos nos mostram principalmente essa necessidade de união com o semelhante, de união com Deus, de confiança no Criador dos céus e da terra, no nosso Redentor Jesus. Aprenda com esta carta, leia a carta de Paulo aos Colossenses, ela vai trazer grandes lições para você. Você vai ter uma visão diferente de Jesus. Você vai ver como Paulo proclama em seus evangelhos que Jesus, ele é o Criador, ele é o Redentor, e ele quer transformar a sua vida para deixarmos de pensar nas coisas aqui da terra, traduções humanas, coisas daqui de baixo, interesses egoístas, mas para vislumbrarmos e vivermos como cidadãos do Reino dos Céus.